Central, a voz da periferia que ecoou no Brasil. Introdução. Ecos de uma realidade silenciada. Nas ruas de São Paulo, onde a cidade oficial não pisa e os mapas se perdem nas vielas, nasceu um grito. Um grito que não pedia socorro, mas justiça. Um grito que não pedia espaço, mas o tomava à força. Esse grito era Facção Central. Não era entretenimento. Não era distração. Facção Central surgiu como necessidade, como urgência. Sua música não era feita para amenizar as dores, mas para escancará-las, rasgá-las diante de quem fingia que elas não existiam. Durante anos, enquanto muitos artistas buscavam as luzes dos palcos e os prêmios, Facção Central buscava apenas uma coisa: ser ouvido. E quando foi, o Brasil não pôde mais ignorar o que acontecia nas periferias. Este livro é um percurso por essa trajetória. Não uma biografia tradicional, mas uma narrativa que mistura análise, crônica e testemunho. Uma tentativa de compreender como Facção Central se transformou de um grupo musical em símbolo cultural e político. É sobre rap, mas também sobre resistência. É sobre música, mas principalmente sobre vida e sobre morte. Capítulo 1, O Surgimento, o berço do grito. Facção Central nasceu no ventre mais duro da cidade de São Paulo, a periferia da Zona Sul. Nasceu das ausências, de políticas públicas, de oportunidades, de futuro. Mas, sobretudo, nasceu da presença insistente da violência, da exclusão e da marginalização. Nos anos 1990, São Paulo era uma metrópole em expansão desigual. De um lado, os bairros ricos, com seus condomínios e shoppings, de outro, as favelas e quebradas, onde a sobrevivência era um desafio cotidiano. Foi nesse ambiente que o hip-hop encontrou solo fértil. Entre as rodas de break, os muros rabiscados pelo grafite e as batalhas de rima, surgia uma geração disposta a transformar o microfone em arma. Facção Central era parte desse movimento. Mas desde o início sua proposta era mais radical. Mais do que narrar o cotidiano da periferia, queria escancarar suas feridas sem filtro, sem metáforas suaves. A formação original trazia duas figuras que logo se tornariam emblemáticas: Eduardo Tadeu, conhecido simplesmente como Eduardo, e Jurandir da Silva, o Dum Dum. Dois jovens forjados na mesma realidade de abandono e violência que cantavam. Eles não eram personagens inventados, não interpretavam papéis. Eram eles próprios, sobreviventes do campo de batalha urbano que suas músicas denunciariam. Enquanto o rap paulistano ganhava corpo com grupos como Racionais MCs, que também falavam sobre a dura realidade das favelas, Facção Central optava por um caminho ainda mais agressivo, mais direto. Se o rap fosse um jornal, Facção Central seria sua editoria policial, mas escrita a sangue e lágrimas. Era o começo de uma trajetória que não buscaria aplausos, mas impacto. Não buscaria aceitação, mas a reflexão, mesmo que dolorosa. Capítulo 2. A estética do confronto. Desde o início, Facção Central fez questão de romper com qualquer expectativa de suavidade. Sua estética era o confronto. Sonoro, visual, lírico. As bases musicais eram densas, carregadas de graves, muitas vezes acompanhadas por coros lúgubres, sons de sirenes ou de tiros. Cada música soava como um relatório frio de uma noite quente na periferia. Mas o verdadeiro impacto vinha das letras. As palavras eram escolhidas como balas, precisas, fatais. Não havia espaço para eufemismos. Facção Central narrava a violência da quebrada sem enfeites. Relatava homicídios, o luto das mães, a infância perdida, o tráfico como única possibilidade de ascensão social. Mas, acima de tudo, denunciava um Estado que, ao invés de proteger, exterminava. Hoje Deus anda de blindado. O título de uma das músicas mais conhecidas do grupo sintetiza a filosofia que permeava suas obras. A ideia de que, na periferia, nem mesmo a fé escapava da necessidade de defesa. Facção Central não cantava para os ricos, não fazia músicas para as rádios, não almejava prêmios. Suas canções eram cartas abertas à sociedade, denúncias públicas. E quem quisesse ouvir, que se preparasse para a dureza. A estética do confronto se manifestava também nos clipes, que muitas vezes simulavam cenários de guerra urbana, com imagens cruas, rostos marcados pela dor e pela raiva, e símbolos de resistência, como punhos erguidos ou muros pichados com mensagens de revolta. A cada álbum, a cada música, Facção Central deixava claro: não estavam ali para fazer rap de festa, mas rap de guerra. Capítulo 3. Os integrantes, vozes e vivências. Facção Central foi, antes de tudo, um grupo de indivíduos que carregavam em si as marcas da periferia. Suas vozes, suas escolhas artísticas, suas posturas refletiam vivências reais, concretas.
Eduardo, com sua postura incisiva e sua voz grave, tornou-se rapidamente a face mais conhecida do grupo. Mas ele não era apenas o intérprete, era o cronista. Suas letras eram verdadeiras teses sobre a exclusão social, sobre o genocídio da juventude negra e pobre, sobre a falência do sistema prisional. Dum Dum, por sua vez, oferecia uma outra dimensão ao grupo, um olhar que mesclava a dureza do relato com a sensibilidade de quem viveu na pele a dor que cantava. Sua presença complementava a de Eduardo, criando uma harmonia tensa, mas necessária. Outros nomes passaram pelo grupo ao longo do tempo, mas foi essa dupla que estabeleceu a espinha dorsal de Facção Central. Ambos os integrantes tinham algo em comum. Foram formados não por escolas ou universidades, mas pelas ruas, pelos becos, pelas vielas. Ali aprenderam a se defender, a desconfiar, a resistir. E foi dessa vivência que nasceu a poesia crua que permeia as músicas do grupo. A história de Facção Central é, portanto, indissociável das histórias de seus integrantes. Histórias de infância roubada, de juventude marcada pela violência, mas também de resistência, de sobrevivência e de arte. Capítulo 4. Álbuns icônicos e letras que marcaram época. A discografia do Facção Central é por si só uma crônica da violência estrutural do Brasil, um documento histórico, mais próximo de um manifesto político do que de um produto musical. Seu primeiro álbum, Juventude de Atitude, é o marco inaugural, onde se nota a urgência juvenil de denunciar. As bases ainda carregavam a crueza típica da época, com batidas minimalistas e produções artesanais, mas já se percebia o lirismo feroz e a contundência das mensagens. Em seguida, vieram álbuns que sedimentaram a identidade do grupo, como Estamos de Luto e Versos Sangrentos, 2001. Cada faixa era uma denúncia direta, narrativas sobre execuções sumárias, chacinas, o cotidiano do crime como reflexo da ausência do Estado e a perpetuação do genocídio da juventude negra. O auge artístico e político, porém, se deu com o álbum duplo Direto do Campo de Extermínio, um marco. Não apenas pela extensão, 20 faixas divididas em 2 volumes, mas pelo conteúdo. Um mergulho sem volta na realidade das periferias paulistanas, tratado com brutal honestidade. O título, por si só, já traduz a filosofia do grupo. Os bairros marginalizados não são apenas comunidades, mas verdadeiros campos de extermínio, onde vidas são ceifadas pela violência e pelo descaso. Músicas como Hoje Deus Anda de Blindado e Isso Aqui é uma Guerra se tornaram hinos subterrâneos, reverberando nas vielas e ocupações como gritos de resistência. Não havia refrões fáceis ou melodias comerciais, apenas o relato cru, direto, como quem escreve com o sangue derramado na calçada. Outro ponto fundamental das letras do Facção Central é a ausência de vitimismo. Não pedem piedade, pedem justiça. Não solicitam compreensão, exigem reconhecimento. Cada verso é uma acusação, uma peça de um tribunal simbólico em que o réu é o próprio sistema. Por meio de metáforas agressivas e imagens potentes, o grupo construiu uma linguagem própria que, mesmo dura, seduz pela autenticidade e pela força literária. Capítulo 5. Censura, polêmica e resistência. Facção Central nunca foi aceito passivamente. Pelo contrário, foi sistematicamente combatido, censurado e criminalizado. As letras do grupo, muitas vezes, foram classificadas como apologia ao crime por setores conservadores da sociedade e por autoridades policiais. Houve shows cancelados, processos judiciais, discos boicotados. Para muitos, as letras incitavam à violência. Para outros, era apenas o espelho fiel da violência que o Estado e a sociedade preferiam esconder. Em 2013, o Supremo Tribunal Federal reconheceu em decisão paradigmática que letras de rap, inclusive aquelas com conteúdo contundente e agressivo, fazem parte da liberdade artística e de expressão. Um marco na defesa da cultura periférica e do rap nacional. Mas antes disso, Facção Central já havia sofrido perseguições suficientes. Muitos de seus integrantes foram abordados violentamente, intimidados, vigiados. No entanto, o grupo nunca cedeu. Ao contrário, usou as tentativas de censura como combustível para reforçar seu discurso de resistência. Eduardo, em entrevistas, sempre foi categórico. Não fazemos apologia, fazemos denúncia. E essa diferença é essencial para compreender a dimensão política do Facção Central. Mais do que um grupo musical, Facção Central se transformou em um movimento de resistência cultural, uma trincheira artística contra a opressão sistêmica. Capítulo 6. O legado político e social.
Ao longo das décadas, Facção Central consolidou-se como uma das vozes mais potentes e legítimas das periferias brasileiras. Se por um lado foi marginalizado pela grande mídia, por outro, tornou-se referência indiscutível entre jovens periféricos, artistas, militantes e acadêmicos. A força política de sua obra é tamanha que, até hoje, letras do grupo são estudadas em universidades, analisadas em teses de sociologia, ciência política e comunicação. Sua denúncia sobre o genocídio da juventude negra e pobre antecipou muitos debates que só nos anos 2010 se tornaram mais visíveis no espaço público. Além disso, o grupo inspirou toda uma geração de novos rappers, que, assim como eles, entenderam o microfone como ferramenta política, como instrumento de denúncia e de transformação social. Mais do que a música, Facção Central deixou um legado, o de que a arte pode ser, ao mesmo tempo, beleza e dor, estética e denúncia, cultura e resistência. Capítulo 7. A saída de Eduardo e a transformação do grupo. Em 2013, Eduardo anunciou sua saída do Facção Central. Foi um momento de grande impacto para a cena do rap nacional. Eduardo alegou divergências ideológicas e pessoais, além do desejo de seguir um caminho artístico próprio, focado em palestras, livros e projetos sociais. Sua saída, no entanto, não representou o fim do grupo. Dundum e outros integrantes seguiram mantendo o nome e a proposta, ainda que com mudanças naturais. O grupo seguiu gravando, se apresentando e mantendo sua postura combativa. Por outro lado, Eduardo transformou-se em uma espécie de intelectual das ruas, lançando livros como A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado, onde aprofunda sua visão crítica sobre a sociedade brasileira e relata sua própria trajetória de superação. Assim, de certa maneira, o Facção Central se multiplicou. Enquanto o grupo continuava, a essência e a filosofia também seguiam em Eduardo, em seus textos, falas e intervenções públicas. Esse momento marcou uma inflexão. O Facção Central, que nasceu como um grupo, se transformou em um símbolo, um emblema que transcendeu a música e se enraizou na cultura política das periferias. Capítulo 8. A estética e a filosofia da margem. Facção Central construiu uma estética única, que pode ser descrita como a filosofia da margem. Não buscava suavizar a brutalidade da vida na quebrada, nem estetizá-la para consumo de classes médias urbanas. Pelo contrário, sua proposta era jogar na cara da sociedade o retrato fiel da exclusão, sem pedir licença. Essa filosofia da margem é composta por vários elementos. O lirismo agressivo, que mistura relato jornalístico com poesia violenta. A estética sonora, marcada por batidas densas, coros dramáticos e sons que remetem a campos de batalha urbanos. A postura pública, sempre politizada, sempre disposta ao embate ideológico. Facção Central não aceitava o rótulo de vitimistas, tampouco o de bandidos. Eram cronistas. Poetas da guerra não declarada que assola a periferia brasileira. E ao adotar essa filosofia, tornaram-se também professores. Ensinaram uma geração a compreender e a nomear as estruturas que perpetuam a desigualdade, a violência e a exclusão. Capítulo 9. O impacto cultural e artístico. A influência do Facção Central extrapolou os limites do rap. No cinema, na literatura, na arte de rua, em movimentos sociais, seu discurso reverbera até hoje. Muitos grafiteiros, slummers, poetas periféricos e ativistas citam o grupo como referência direta ou indireta. Além disso, o Facção Central ajudou a consolidar o rap nacional como uma força estética e política legítima, forjando um caminho para que, anos depois, artistas como Emicida, Criolo e Rincon Sapiência pudessem ocupar palcos e prêmios antes fechados ao rap. Mas ao contrário desses nomes, que muitas vezes buscaram ampliar o diálogo e suavizar as mensagens, Facção Central nunca almejou a aceitação. Sua arte continuou e continua sendo uma trincheira, e por isso mesmo sua importância é inegável. São a face mais radical e, paradoxalmente, mais necessária da cultura periférica brasileira. Capítulo 10. Facção Central, entre o mito e a realidade. Hoje, Facção Central é mais do que um grupo, é um mito. Não no sentido de fantasia, mas de símbolo que ultrapassa os indivíduos e se transforma em referência cultural. Assim como outros movimentos musicais que nasceram das dores de populações marginalizadas, como o blues entre os negros dos Estados Unidos ou o reggae nas favelas da Jamaica, o rap produzido pelo Facção Central nasce como expressão autêntica de uma vivência concreta,
mas se projeta como símbolo universal de resistência. O grupo, que começou com gravações artesanais e shows em periferias, hoje figura em listas dos maiores nomes do rap nacional, inspira acadêmicos, mobiliza movimentos sociais e mantém viva a memória de um tempo e de uma luta. Facção Central é ao mesmo tempo denúncia, arte, resistência e legado. Seu grito não silenciou.